Em um momento, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, em outro, é pivô de um adultério e de um assassinato. Estamos falando do rei Davi, mas se você pensa que a história de Davi se resume a isso, você está muito enganado. Assista agora a verdadeira história do rei Davi. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, no livro de 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é a de que seu nome significa amado, procedente do hebraico. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, que pertencia à tribo de Judá, e era neto da moabita Rute com os judeus Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como o urso e um leão. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo e possuía uma boa aparência. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos do trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Davi saiu de sua casa para levar alimentos aos seus irmãos, que eram guerreiros, bem como colher informações para seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso, ele ofereceu várias recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi preferiu utilizar pedras e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi foi um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos de provação e a aliança feita por Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte do filho de Saul. Quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Mefibosete, lhe designou a herança da família de Saul, que inclusive já temos vídeo aqui sobre Mefibosete que você também pode estar assistindo. E foi nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os próprios feitos do rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias ocasiões tentou prejudicar até mesmo matar o Davi. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali, ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu o treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período,
Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Nesse período, Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. E foi nesse contexto que ele diz que não se pode tocar no ungido do Senhor. Essa frase bastante conhecida é também interpretada de forma equivocada por muitas pessoas. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas e aos poucos ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Depois, Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel, após a morte de Isbosete, o filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, porém pouco tempo depois transferiu sua capital para Jerusalém. Dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel com o império unificado. E mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. E já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Exemplo claro disso são os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois, ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos. E foi no período de grande prosperidade do reino de Davi que ele experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou o adultério com Batseba e também conspirou a morte de Urias, o esposo da mulher. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba e se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi, nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém, ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. Davi também ficou conhecido pelos seus salmos. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seus títulos atribuem sua autoria a Davi. Alguns deles não são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribuiu a autoria de um desses salmos a Davi. Davi morre aos 70 anos de idade após reinar por 7 anos como rei de Judá e 33 anos em Jerusalém, como rei de todo Israel. No seu leito de morte, ele aconselha Salomão a andar nos caminhos de Deus e se vingar de seus inimigos. E assim se termina a história do rei Davi. Se você gostou e acha que vale a pena esse vídeo, peço apenas que deixe seu like. Se você gosta das histórias bíblicas, fique à vontade para assistir mais vídeos. Aqui temos vídeos sobre Batseba, Absalão, Mefibosete, Raabe, Melquisedeque e entre outros temas. Deus te abençoe e até a próxima.